A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez, eu peço licença a vocês para adentrar na vossa casa, no vosso trabalho, aonde você estiver aí, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Bom, eu fiquei aí um tempinho, sem fazer as lives, sem fazer nada para o canal. Já tem bastante dias. Como eu disse antes em uma live, eu estava de mudança, né? E por isso estava me organizando. As coisas ainda estão em andamento, que a gente está se mudando, ou já nos mudamos. Mas eu quero deixar aqui uma palavra de Deus aos meus irmãos e às minhas irmãs aí, ouvinte do canal Comunidade dos Discípulos, ou você que irá fazer parte do canal Comunidade dos Discípulos. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo ao canal Comunidade dos Discípulos. Faça parte desta comunidade, desta família, em nome de Jesus. Ajude este canal a crescer, né? Ajude este canal a alcançar outras vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Para que o Espírito de Deus possa convencer elas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas assim possam então perceber a sua condição, o seu estado de pecaminosidade diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, e nós vamos começar o nosso trabalho com uma oração para a glória do nome de Jesus, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus que tome a frente deste trabalho, que venha mover a sua mão em favor, né, de todas as pessoas, né, para dar o livramento, para que venha convencer, para que venha fazer aquilo que nós, seres humanos, somos limitados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, meus queridos. Maravilhoso Deus e Pai eterno, santo, justo, nesta tarde nós entramos na Tua presença em nome de Jesus, pedimos a Tua intervenção, o Teu auxílio, pedimos, ó Pai, que o Senhor tome a frente deste trabalho, desta ministração da Tua palavra, que o Senhor fale a cada coração, ó Pai, deste rapaz, desta moça, deste senhor, desta senhora, deste jovem, desta criança, para que elas possam, ó Deus, dar atenção devida à Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, faça aquilo que Te apraz para a glória de Deus. Aleluia, meus queridos. Para mim é motivo e alegria e satisfação, como eu sempre digo, estar na presença de Deus, estar ministrando a palavra de Deus. Eu me alegro, aleluia, por esta oportunidade a qual Deus nos dá de trazer uma palavra, por esta oportunidade que Deus nos dá de servi-lo, né? De estar na obra dele, ministrando a palavra de Deus. E nós vamos falar, meus queridos, sobre iluminação. Ora, iluminação para a humanidade. Meus queridos, a Bíblia vai falar que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por que o homem está destituído da glória de Deus? O que aconteceu que fez com que o ser humano, a humanidade, esteja destituída da glória de Deus? Não a humanidade todas, mas aqueles que ainda não ou deixaram o Espírito de Deus trabalhar nas suas vidas. Por quê? A Bíblia vai falar lá em Gênesis sobre a queda do homem.
que Deus, ele coloca o homem a qual ele fez do pó da terra e a sua adjuntora, Eva, em um jardim. E Deus dá a eles algumas ordenanças. Deus diz para eles: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, mas de toda árvore que está no jardim vocês podem. Era uma simples árvore, uma simples ordenança. Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores que estavam ali, do fruto de todas as árvores que estavam ali no jardim, no meio do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os dois casais, tanto Eva como Adão, não deram ouvido à palavra de Deus. Quando nós nos debruçamos no texto, nós vemos que Eva, ela foi seduzida pela serpente e ela então ingeriu, comeu deste fruto do conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus, ela nos diz que ela ofereceu também ao seu marido, Adão, e o mesmo também o comeu, ingeriu. E a palavra de Deus vai dizer que quando Adão come, os olhos de ambos se abrem e eles perceberam que estavam nus. E a Bíblia fala que eles então se esconderam de Deus na viração do dia, quando Deus fora ali no jardim para ter um diálogo com ele, para conversar com eles. A palavra de Deus diz que eles se esconderam e Deus perguntou para eles, né? Por que vocês estão se escondendo, né? E eles então responderam, porque estamos nus. Deus pergunta, né? E quem os fez saber que vocês estavam nus? E eles vão dizer, olha, a gente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vai ficar naquele jogo de empurra-empurra. A Eva vai jogar a culpa na serpente, Adão vai jogar a culpa na Eva e vai ficar nesse vice-versa e ninguém toma responsabilidade para si, ninguém assume o erro da desobediência e, consequentemente, o que é que vem? A sentença, o juízo de Deus. A palavra de Deus vai falar que eles foram lançados fora do jardim, né? E iam agora passar por momentos, né, difíceis, né? Iam agora obter toda a sua alimentação do suor do seu rosto. A mulher iria dar à luz, né, em dores, o parto seria em dor. Então acabou a mamata para eles, porque eles desobedeceram a Deus. Aquele corpo celestial que Adão e Eva tinham, já não tinham mais, perderam, né? Por conta de quê? Do pecado. Por conta de quê? Da desobediência a Deus, à voz de Deus, aos preceitos de Deus, aos decretos de Deus, à lei de Deus, a qual Deus os dera. Bom, meus queridos, e é nesse contexto que está a humanidade hoje, destituída da glória de Deus, destituída da presença de Deus, porque o texto é bem claro, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas todos por quê? Ora, mas o que é que eu tenho a ver, irmão Gilson, diácono Gilson, com o pecado de Adão e Eva? Meus queridos, nós somos descendentes de Adão e Eva. Eles são nossos pais. E com isso toda a humanidade sofreu com a desobediência deste casal. Então eu sofri, você está sofrendo talvez, a humanidade sofre, está destituída da presença do Criador. Mas eu quero ler aqui o Salmo 119, no verso, aleluia, 105, diz assim as Sagradas Escrituras:
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. A palavra de Deus, meus queridos, ela nos conduz à luz. O homem que está em trevas, quando ele se debruça, quando ele se volta para Deus, quando ele começa a meditar na palavra de Deus, esta palavra vai trazer iluminação, luz para a sua alma, para a sua vida, e ele então vai perceber a sua condição, seu estado de pecaminosidade. Ele vai ver o quanto ele está em trevas, perdido na escuridão do mundo. Ora, antes da iluminação do Espírito Santo, pela palavra de Deus no coração do homem pecador, ele está em trevas, andando errante pelo caminho de trevas. Ele anda em heresias, em prostituição, em homicídio, em ladroagem, fazendo o que não agrada a Deus, por conta de que ele está o quê? Em trevas, andando distante do Criador. Mas quando a palavra de Deus alcança ele, quando ele dá atenção à palavra de Deus, quando ele deixa a palavra de Deus penetrar no coração dele, e esta palavra gera luz dentro da sua alma, então ele percebe o seu estado de pecaminosidade, e ele então, pelo Espírito Santo, ele vai o quê? Se converter, e aí vai ser regenerado. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar na sua vida, fazendo a conversão, a regeneração, a santificação, até que ele chegue, na glorificação. A palavra de Deus vai nos mostrar em Atos 16:14 que havia uma mulher chamada Lídia, e quando os discípulos de Deus estavam pregando ali, esta mulher, ela se apresentou e deixou os discípulos falarem de Jesus. Vamos ver o que é que diz Atos 16:14, veja o que diz. Isso falando da conversão de Lídia, Quando Paulo, ali ele foi para Filipos, e navegando, estava ali, entrou de Filipe, ele se encontra, havia algumas mulheres sentadas, falando, e aí entre elas estava Lídia, e Lídia então dá ouvidos àquilo que Paulo começa a pregar. Veja o que diz o versículo, capítulo 16, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meu irmão, o homem só tem o coração aberto quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele escuta o evangelho da salvação, quando ele realmente abre a sua alma e deixa aquela palavra germinar no seu coração, então ela vai trazer luz, claridade, e vai mostrar a sua condição de pecador. Mas veja bem, não é piadinha, como se vê hoje em dia em cima dos púlpitos. As pessoas pregam e ficam com piada em cima dos púlpitos, fazendo chacota com outro. Não, é quando a palavra de Deus é pregada com seriedade, com temor, com respeito, com reverência a Deus
e com respeito aos irmãos também que estão ali a ouvir a palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é salvar o homem, é salvar o perdido. Então essa palavra ela tem efeito quando ela é pregada com seriedade, com temor no coração. Aleluia. E porque se essas pessoas não ouvirem, irmão, elas não terão o coração iluminado. Se nós não pregarmos a palavra de Deus com seriedade, com respeito, com amor e temor, elas não serão iluminadas pelo Espírito Santo da sua condição a qual se encontra diante de Deus. Aleluia. Mas você possa dizer para mim, não, meu irmão, mas aí o homem, ele pode servir a Deus, ele pode ser iluminado diante de Deus pelas coisas que Deus criou, conforme está em Romanos, no capítulo 1 e 2. Não é verdade? Vamos ver o que é que diz Romanos, capítulo 1 e 2, que vai falar das coisas que Deus criou, daquilo que Deus fez, da sua criação, e que através dessa criação o homem, ele percebe, que existe um Deus. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Veja bem o que é que Paulo vai nos falar. Aleluia. Vamos ver aqui o que que diz a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Aí diz, vamos ver o que é que diz no capítulo 2. Aleluia. E no capítulo 2, meus queridos, vai falar também a respeito dessa situação. Aí diz assim no capítulo 2, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não há de ser justificados. Irmãos, vamos ler até aqui. Então, meus queridos, mesmo o homem tendo conhecimento a respeito dele ver a natureza, dele ter conhecimento da ciência e das coisas que Deus fez, eu quero dizer, meu querido, que, contudo, à luz da consciência da natureza, da consciência da natureza e à luz da natureza, não podem libertar a pessoa das trevas, da condição que ela está. Não, porque é somente pelo Espírito de Deus a qual o homem vai ser liberto. Mesmo ele tendo conhecimento das coisas que Deus fez, das maravilhas que Deus fez, mesmo assim, você vê que o homem está em trevas, que o homem permanece numa situação total de trevas, de perdição, mesmo ele sabendo que foi Deus que fez todas as coisas, que foi Deus quem fez o céu, as estrelas, os astros. Mesmo eles sabendo disso, eles não são iluminados, porque só pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra, é que ela tem o poder de libertar o homem dessa condição de pecaminosidade. Contudo, o que nós percebemos também, meus queridos,
é que muitas pessoas têm desprezado a palavra de Deus. A gente vai ver lá em Hebreus 6:4 que pessoas que chegaram ao conhecimento de Deus, elas desprezaram a palavra de Deus. Aquilo que haviam aprendido, elas não deram ouvido e elas então se perderam. Hebreus 6:4 diz assim em diante: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então veja, esse público aqui, esses leitores aqui de Hebreus 6, capítulo 6, verso 4 e 6, eles conheceram a verdade. Porém, eles não deixaram que a palavra de Deus iluminasse as suas vidas. Eles preferiram viver na escuridão. Eles preferiram voltar ao lamaçal de pecado. Eles preferiram continuar na prática pecaminosa, de maneira que eles foram condenados. Serão condenados. As pessoas que uma vez são iluminadas por Deus, mas elas desprezam a palavra, deixam o caminho da verdade e não se arrependem verdadeiramente, elas irão para a perdição. Infelizmente, é isso que acontece com muitos que estão dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, mas têm desprezado. Estão ali, fazem parte da igreja física, mas têm desprezado a palavra de Deus. Ainda não fizeram parte da igreja espiritual, da igreja invisível, da verdadeira igreja invisível. Por quê? Porque desprezam a palavra. Porque preferem continuar nas coisas perversas. E veja o que é que diz Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu querido, a mensagem que eu trago hoje para você é: dê valor à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, deixe essa palavra trazer luz ao teu coração. Quando você estiver ali reunido dentro do templo para adorar a Deus, preste atenção na palavra de Deus, não fique de conversa, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração, deixe a palavra de Deus mostrar a sua condição diante de Deus, como está a sua vida diante de Deus, para que você possa, ou para que nós possamos nos voltar mais e mais para Ele, porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele tem o desejo de salvar toda a humanidade. A Bíblia vai falar que ele não faz acepção de pessoas. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Mas se a pessoa está ali e ouve e não dá valor à palavra, ou quem está pregando de qualquer jeito, como esta palavra vai ser eficaz? Como esta palavra ela vai surtir o efeito a qual o Senhor determinou? Porque é a palavra de Deus, irmãos, que tem poder para gerar vida, para transformar, para curar, para libertar. Mas se a pessoa ela não dá
atenção devida. E se a pessoa não prega com temor e tremor no coração, com respeito a Deus e ao público a qual ele está levando a palavra, como esta palavra vai estar ali surtindo o efeito pela qual Deus determinara? Então hoje a mensagem que eu trago para você é: preste atenção quando alguém estiver falando de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, dê ouvido. Deixe esta palavra penetrar na tua alma, no teu coração, para que ela faça a mudança na sua vida. Não pense que é você que vai fazer a mudança. Eu vou me libertar do cigarro, eu vou me libertar do álcool, eu vou me libertar. Não é você que faz. É o Espírito de Deus, mediante a palavra, que transforma a vida do pecador. Nós não temos força para isso. Deus sabe da nossa condição de pecaminosidade. É Ele quem vai fazer esta obra de conversão, de arrependimento, de regeneração e glorificação na nossa vida, quando nós seremos então arrebatados, teremos um corpo glorificado. Mas para isso precisamos dar atenção devida à palavra de Deus. Estar ali na congregação, adorando a Deus com amor, com temor no coração, respeitando quem quer que seja que esteja trazendo a palavra. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que você possa, aleluia, dar atenção à palavra de Deus, para que ela faça na sua vida aquilo que é da vontade de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos nos aproximando de um grande dia. E é necessário que nós venhamos estar dando a atenção devida a Deus. A gente vê aí a luta muito grande dentro das famílias, na sociedade, a violência crescente, as pessoas se distanciando mais de Deus, um evangelho mal pregado, mal ensinado, em que muitos estão indo para dentro das congregações apenas em busca de prosperidade, em busca de riqueza. Não que isso seja pecado, meu querido, você ter posses, de maneira que você saiba usufruir das suas posses, dos seus bens, de maneira adequada, mas também para servir a outros, não para se tornar um soberbo, um egoísta, um prepotente, um arrogante, não uma pessoa que tem amor ao dinheiro. Pelo contrário, quando você se tornar próspero, lembre-se que existe alguém que necessita que você estenda a mão. Porque é para isso que Deus muitas das vezes nos abençoa, para que nós possamos abençoar aqueles que não estão desprovidos de alguma bênção, para que nós possamos abençoar a sua obra. Amém? Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e ajude este canal a alcançar outras vidas em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vá de encontro a cada vida, meu Pai, que nesse instante estará ouvindo esta mensagem. Ó Senhor, de manhã, de tarde ou de noite, ou nas caladas das madrugadas, eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo convença estas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vá libertando vidas agora, meu Pai, da escravidão do pecado, do escravidão, meu Pai, do engano, em nome de Jesus Cristo, Pai. Descauteriza a mente, a alma desta pessoa, em nome de Jesus, meu Pai, e que a Tua palavra gere luz no coração, na alma desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e glórias a Deus.